Vou só apresentar 3 ideias do caso colombiano para que tenhamos tempo para o debate, que é o que nos interessa mais. A Colômbia decidiu avançar em uma política que tem indicadores. Temos 5.300.000 crianças na primeira infância e mais de 2,5 milhões vivem em condição de pobreza. Apesar disso, nós pensamos nos direitos, é essa a nossa perspectiva, e fazemos um exercício para garantir os direitos. E precisamos trabalhar em termos de risco e de obrigações. Depois, precisamos pensar numa lógica de ciclo de curso de vida. Então, compreender que os sistemas de primeira infância nos permitem trabalhar com o que vem antes. Então, trabalhamos com antes da concepção para estabelecermos depois as condições para trabalhar com crianças acima de 5 ou 6 anos. O terceiro elemento fundamental é a intersetorialidade. E acho que todos nós nos demos conta. É preciso haver arranjos institucionais e pensar na intersetorialidade. Primeiro, é preciso entender a intersetorialidade, e uma dessas maneiras é como a somatória de setores. Saúde, educação, cultura, convoco esses setores. Esse exercício é um tipo de exercício que é válido e que implicaria um trabalho de gestão em termos de coordenação, isso é, para que todos nos conheçamos e saibamos o que vamos fazer. Mas, quando existe uma lógica mais abrangente do ponto de vista de políticas públicas, é preciso que o país defina o que quer, se definem as competências de cada setor com base na mesma estrutura e depois passamos do papel de coordenação à articulação de setores. E a articulação precisa de um outro tipo de gestão. A intersetorialidade não é e nem pode chegar a ser um substitutivo ou uma forma que se oponha ao setorial. A intersetorialidade tem que garantir 2 coisas. Primeiro, é preciso identificar interseções, isto é, onde é que existe essa interseção entre saúde e educação, com a cultura, com a proteção social. E depois, a gestão intersetorial deve concentrar-se nessa interseção. Só assim se pode fortalecer o segundo elemento fundamental, que é da institucionalidade, isto é, fortalecimento dos planos setoriais. Não há por que a intersetorialidade acabar com a competência do setor de educação ou de saúde. Cada um tem a sua agenda própria, mas existe a interseção, o ponto de encontro. No caso colombiano, o ponto de encontro é uma rota integral de atenção e é nesse ponto que existe o encontro entre essas áreas. A gestante, a família e o menino ou a menina. É aí que todos nos encontramos no momento da gestão. O passo seguinte é fortalecer a institucionalidade. No caso colombiano, o último elemento, do ponto de vista dessa arquitetura institucional, é que a Colômbia quer ver em como pouco tempo se pode avançar rapidamente para implantar essas políticas. Por razões de governança, criamos uma institucionalidade na Presidência da República que assume 2 papéis fundamentais: a presidência de uma comissão intersetorial e a coordenação intersetorial. Essa comissão também delega competências a todos os setores. Há 7 setores e existe uma comissão intersetorial de trabalho para a primeira infância. Queria só lhes dar um esboço para que vocês pudessem ter uma ideia do que está acontecendo na Colômbia. Transversalmente, trabalhamos com os mesmos temas. Assim sendo, abro agora para as perguntas.
que podem ser dirigidas aos diferentes participantes do painel. Uma pergunta para a Cristina a respeito do follow-up. As famílias que vocês estão seguindo, você falou que gostaria de ter um pouco mais de tempo para explicar. Eu gostaria que você explicasse como vocês estão fazendo esse acompanhamento. Desculpem, eu acho que falei muito rápido, talvez não tenha ficado claro. Esse componente de acompanhamento familiar, as famílias têm duas portas de entrada. Uma é o certificado do nativivo eletrônico. Nosso país tem uma identificação única que é cruzada com variáveis desse certificado. Nós temos aqueles certificados com crianças prematuras e de baixo peso e outras informações, por exemplo, do Ministério de Saúde Social e famílias que isso é cruzado com outros fatores de risco, com famílias que são derivadas por sistemas de saúde, centros de educação inicial e organizações da sociedade civil. E aí nós temos, desde o início do programa, componente de avaliação e monitoração próprio, que fazem parte do desenho inicial do programa. Hoje nós estamos sendo avaliados externamente também com relação ao impacto desse acompanhamento familiar nos lares, que irá nos permitir, quer dizer, nós vamos ter no início do ano que vem, mas nós teremos uma avaliação e um componente de avaliação e monitoração muito forte no programa e teremos duas modalidades de intervenção. Em princípio, tínhamos 4, à medida que nós fomos trabalhando, chegamos a 2 modalidades. Uma se chama Bom Começo, que é um trabalho com as grávidas, quando se detecta uma mulher grávida, desde o início da gravidez, nós iniciamos um trabalho com visitas com todas as famílias, temos objetivos e metas e trabalhamos desde a primeira fase da gravidez até que o bebê tenha 8 meses de vida e com o resto das famílias trabalhamos em média 12 meses. Hoje, por uma questão de recursos, de como o programa foi desenhado e vendo experiências internacionais, do impacto do acompanhamento com as famílias, nós vemos que isso deveria ser maior. As famílias que deixam o programa, a continuidade, elas continuam sempre ligadas a algum setor, seja saúde, educação ou o resto da cadeia social. Então, nós estamos vendo hoje a continuidade dessa família, como elas se comportam dentro da cadeia de proteção social. E, por outro lado, em cada uma dessas famílias, o que nós fazemos é uma modalidade de trabalho que tem objetivos de diminuir a desnutrição, a inserção da família em todas as outras áreas de serviços sociais e a gente faz um trabalho contínuo nos lares. E hoje, o que nós vemos desse componente é com 40 mil pessoas e os indicadores que nós trabalhamos mostram uma melhoria muito grande, tanto do ponto de vista sanitário, quanto de saúde, quanto social. Obrigada. Outra pergunta. Obrigada. Eu tinha uma pergunta a respeito, para os 3 países, a respeito dos esforços para integrar ou para ter políticas sociais que integrem os vários setores. Estou pensando basicamente nos pais, a família estendida, nas políticas nacionais, porque a gente fala sobre gênero, proteção das mulheres e crianças, mas a menos que a gente inclua os pais e muitas vezes a família estendida também, a gente vê pouca mudança comportamental nos lares. Eu gostaria do comentário dos 3 países para saber se há esse tipo de política. Esse é um tema bem interessante, porque o início do programa Mãe Coruja, uma das coisas que acontecia com muita frequência era a dificuldade até da mulher começar a participar pela própria, assim, era porque a gente, no programa, a gente está na área de maior vulnerabilidade. Então, são as pessoas com menos acesso à informação, à educação, né, que é um propósito do programa. E aí existia toda uma barreira de gênero mesmo, de uma coisa machista, que a mulher, por que ela vai aprender a ler com 17 anos, com 18 anos? Então, a gente teve muita resistência.
hoje, aí os pais começaram a aparecer, os companheiros, e eles começaram a participar também desses, principalmente no espaço que a gente tem da educação dentro do programa, que são os círculos de educação e cultura. Então, eles começaram aí para acompanhar, e a gente começa... Na verdade, houve uma discussão muito grande para dizer assim, não, mas o programa está sendo extremamente focando na mulher. Mas a gente dizia, calma, a gente vai pegar a partir da mulher, que está lá, a semente geradora, para poder chegar na família. E o pai foi o primeiro que chegou. Na verdade, ele veio por um propósito, e hoje a gente, é claro, se vocês forem a Pernambuco e visitarem o programa, vocês vão ver que a presença do pai já é muito viva, inclusive já levando os bebês para a atenção ao cuidado. E, às vezes, a mãe está lá com outro filho, e eles é que levam as crianças para o acompanhamento. Então, é uma coisa que a gente... meio que naturalmente isso foi acontecendo, porque foi um espaço criado muito vivo para as famílias. Então, é um espaço de acolhimento, é um espaço onde a gente sente hoje que a mulher vai para receber qualquer tipo de direito, na verdade, que eu gosto de colocar, não da necessidade, de benefício, mas é de direito, porque ali ela sabe que tem uma rede de cuidado articulando políticas. E isso está chegando em casa, está mudando o comportamento das pessoas. No programa, no Canto Mãe Coruja, a gente tem equipamento de audiovisual. Então, a gente tem muita sistematização das falas das famílias, das mulheres e dos pais nos locais, colocando de como eles mudaram a vida deles a partir de uma relação de cuidado que não existia com eles. Tem uma fala que impressiona muito, se a gente tivesse tempo aqui, mas dizia, como é que eu ia cuidar de alguém se eu nunca fui cuidado? Eu passei a minha vida sendo maltratado pela vida, batendo nos meus filhos, essa experiência até de uma mulher que tinha doado os filhos, e ela hoje, a família está totalmente estruturada, a gente faz o acompanhamento dessas famílias e vê a mudança e a chegada do pai. Como isso, inclusive, Leonardo provocou muita gente para trabalhar a questão da violência, E isso eu disse até a ele, isso está chegando naturalmente. Porque como a gente abriu uma rede de cuidado num espaço que está acontecendo isso, está articulando políticas, os setores da política formal, na verdade, estão procurando a gente porque a gente chegou naquelas pessoas onde não tinha acesso às políticas públicas. E a gente nasceu por uma fragilidade de política pública mesmo. E, a partir disso, hoje é exatamente o inverso. Eu digo que o grande desafio foi um slide que eu não consegui ler, mas, assim, o grande desafio nosso, que está posto nessa próxima gestão, é exatamente a gente fazer com que Pernambuco diga assim, olha, a atenção primária no país ela é muito difícil. O Brasil é o tamanho continental. Criar o Programa de Saúde da Família e a gente achar que vai dar conta é difícil. Mas, se a gente começar a permitir que, regionalmente, que localmente, a gente comece a abrir esses espaços de formação de outros modelos de gestão e que dê conta dos desafios, a gente está fazendo isso. Então, a gente está entrando pela política de saúde, por exemplo, eu sou médica de família e comunidade, então é minha área. A gente vê hoje que a confiança e a respeitabilidade dos nossos números, do sistema de informação, eles são bem mais verdadeiros porque a gente está lá. A gente está próximo em instâncias locais, regionais, e centrais. Então, a gente acompanha isso de perto, a gente interfere de perto. Então, assim, convido a todos a conhecerem, inclusive, que vale a pena. Isso aqui é uma partezinha do que acontece lá. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una invitación a los panelistas a ser un poco más. I'll ask the panel members to be a little bit briefer in their answers, more to the point, please, because otherwise we won't have time for everybody. We want to ask as many questions as we have, so let's be brief. Na Jamaica, nós temos uma abordagem nacional de como criar filhos, nós temos uma política, uma estratégia para isso. Nós temos os parent places, que são locais para os pais. Essa estratégia apareceu a partir de uma consulta no nível da comunidade. Nós temos 3 níveis de espaços para pais. Nível 1 é um local onde os pais vêm para obter informações por escrito. 2 é onde eles vão obter apoio. E nível 3 é onde eles são encaminhados para os serviços especiais disponíveis. O nível 2
É o que nós esperamos que haja em todo o país. O 3, em associação com hospitais e principais centros. A estratégia e a política têm uma importância grande, traz uma importância grande para os pais. E nos padrões, nós endereçamos a questão de gênero para garantir que todos os programas sejam entregues através desses centros, tendo os pais como um grupo específico que é abordado, porque muitas crianças na Jamaica crescem com pais à distância, não pais que vivam nas casas. Todos nós sabemos da importância de manter os pais para o desenvolvimento das crianças. Nós temos um cuidado muito grande pela atração dos pais em todos os componentes do programa e nas sessões universais nós temos uma estratégia de comunicação com a Seleção Nacional de Futebol, com os nossos atletas. Nós vimos a questão da mordida que aconteceu na Copa do Mundo, nós tivemos toda uma estratégia dos meios de comunicação mostrando em cada uma das imagens transmitidas, desde da amamentação, do aleitamento, até a introdução complementar, todas as imagens do programa, sempre é importante que haja uma figura masculina na estrutura familiar. Então, no acompanhamento familiar, focalizado nessa estrutura de trabalho socioeducativo, nos lares, nós tentamos trazer os pais, os avós, os tios, nós achamos crucial isso, e a maioria das estruturas tem a mulher à frente do lar, mas agora nós temos um Sistema Nacional de Cuidados, porque a carga que nós mulheres temos, não é bem uma carga, mas o tempo de trabalho não remunerado que as mulheres têm, ou seja, baixa remuneração e assim por diante, embora o Uruguai seja um país que tenha um avanço muito grande na área de direitos trabalhistas, né? Empregos de qualidade, e nós temos grandes números de violência doméstica, abuso infantil. Então, nós temos aí o desafio da igualdade, por isso nós queremos trazer os pais, as figuras masculinas, para os nossos centros. Gracias. Tenía una pregunta, creo que Carolina tenía, ¿no? Y después usted. Essa pergunta é basicamente para a Ana Elizabeth. Você tem uma equipe de pessoas muito grande, pessoas qualificadas, para desenvolver no campo todo o trabalho. Isso para nós é um desafio na Colômbia. Eu gostaria de saber de você e das demais os elementos chaves para financiar e sustentar equipes de qualidade nos municípios, no campo. Na verdade, a rede hoje do Mãe Coruja ela é composta diretamente por 840 pessoas. Né? A gente tem profissionais, médicos, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, né? Que são profissionais da área de gestão e de monitoramento. É um cuidado, a gente teve, desde a implantação do programa, um cuidado na formação. Então, a gente passou o primeiro ano fazendo um alinhamento de conhecimento em relação a isso. Agora, é claro, por exemplo, na rede de educação, são profissionais específicos da área de educação, com formação, porque esses ciclos de educação, eles são modulares. Então, no tema mulher, criança, família, né? Então, a gente trabalha por vários temas. As capacitações pedagógicas elas são permanentes para todos esses profissionais. Né? Não é fácil. A gente fala muito da construção intersetorial, mas as faculdades não formam a gente para a construção intersetorial. E aí a gente tem esse esforço permanente. Desde que o programa começou em 2007, a gente tem semanalmente a reunião de assessoramento do grupo assessor, isso desde 2007. Todos os meses a gente tem uma reunião a nível central com todos os coordenadores locais, onde é uma formação também, e mensalmente em cada região do Estado a gente trabalha
com um tema, capacitando. Por exemplo, agora, no momento, a gente está discutindo a formação do povo brasileiro para que a gente, enquanto profissional técnico, não seja tão autoritário nas interferências culturais das regiões, das diversas culturas do Estado, do Brasil, né? Então, é por aí que a gente está trabalhando. Atualmente, o programa é todo financiado pelo Estado, é recurso do Tesouro Estadual. Gracias. By the state. In our program, o nosso programa é financiado pelo Orçamento Nacional, que 100% tem financiamento do Estado. Nós temos 250 técnicos trabalhando nas duas áreas, no nível central. Nós temos 30 técnicos muito qualificados. Então, nós fazemos uma coordenação positiva desde o lugar onde nós estamos, com técnicos extremamente qualificados. Quando nós falamos de saúde, os técnicos do nosso programa estão ao nível da educação e saúde e também nas áreas sociais. E, portanto, nós temos um trabalho totalmente horizontal. E no nível local, nós temos técnicos entre 25 e 32 anos, jovens, portanto, da área social e da área de saúde. E o maior ponto forte do trabalho nos lares foi o nível de qualificação técnica dos técnicos que trabalham no programa, e temos uma estratégia de capacitação mensal aos 2 anos do programa com os temas principais para atender às necessidades das famílias. Temos uma estratégia com a Faculdade de Psicologia do Uruguai de cuidar daqueles que cuidam, porque isso também é uma coisa importante. Quando nós trabalhamos com situação de altíssima vulnerabilidade, é importante fortalecer emocionalmente os técnicos. Então, a maior força que o programa tem são, efetivamente, os recursos humanos, que têm uma qualificação técnica e humana, na qual 80% dos recursos do programa estão destinados ao pagamento e à capacitação dos recursos humanos. O que nós fizemos na nossa comissão de primeira infância foi treinamento para os pais, para os facilitadores. Nós temos um programa que acontece através do programa educacional, onde você pode ser certificado como facilitador, e nós temos pela Igreja Anglicana também um programa diferente. Temos facilitadores em todo o país e grupos facilitadores que desenvolveram parceiros de certificação. Nós juntamos todas essas áreas, sabemos onde estão os facilitadores e também garantimos que o nosso staff seja treinado como facilitadores. Nós temos um recurso em todas as paróquias na Jamaica e os oficiais de desenvolvimento vão ser desenvolvidos de nível 2 para nível 3 e vão se tornar o centro para toda a área e supervisionar os programas em cada uma das paróquias. Então, nós juntamos programas e coordenamos o que existe já. Então, juntamos todos os facilitadores, sabemos onde eles estão, para que nós possamos direcionar as pessoas para onde os programas estão. Mapeamos todos os programas em todo o país, sabemos exatamente onde eles estão. Essa facilitação com os pais exige algumas habilidades especiais em termos de aprendizagem de adultos. É importante que os facilitadores sejam muito bem treinados, ou então você pode efetivamente causar intervenções inesperadas, ou seja, tendo pessoas não adequadamente treinadas. Então, o nosso trabalho foi identificar programas que continuassem a entregar e apoiar essa facilitação e ter acesso a essas pessoas em todo o país. Nós vamos deixar agora as perguntas especificamente para cada
pessoa. Eu tenho uma pergunta para a Ana Elizabeth. Então, agora vocês resolveram o problema da mortalidade infantil. Qual é o próximo passo? Em termos de programas de desenvolvimento da primeira infância, eu me pergunto se vocês estão planejando usar algumas das ideias desenvolvidas no Rio Grande do Sul, no PIN, ou se vocês acham que deveriam fazer uma coisa diferente, que está usando os mesmos princípios, mas com outros aspectos, outras ênfases que sejam mais peculiares a Pernambuco. Eu também perguntaria a Cristina e a Maureen, em países menores, vocês têm de lidar com questões culturais ao desenvolver programas para o país todo? Uma resposta bastante breve e concreta. Reduziu bastante a mortalidade infantil. Ela continua no foco, que estamos hoje com a mortalidade de 13 por mil, mas o passo que a gente está dando agora é trabalhar o desenvolvimento infantil na lógica, inclusive, do território do brincar. Então, como é que a gente está pensando? Esse ano, a gente passou o ano trabalhando com o recurso humano, alinhando conhecimento. O ano passado, o nosso tema foi em cima da neurociência, e agora a gente está trazendo o brincar para que a família, a gente está... o desenho, né, não começamos, esse ano foi todo de formação, mas que o desenho a gente tentar fazer com que a família identifique a disfunção da criança através do vínculo do brincar. E a gente está trabalhando isso no nosso corpo de profissionais para poder chegar junto da família já com essa coisa da identificação mesmo. Está lá com o brinquedo do sonho, então a gente vai fortalecer a família na lógica do território do brincar e do fortalecimento do vínculo, que a gente já faz muito. Então, isso está numa fase de... Tem kit de brinquedo, tem indicadores que a gente está... Ele não está fechado. A gente pegou uns temas que foi desde a neurociência até da cultura, até do brincar, e aí está agora lapidando esse desenho. O locus ele é um pouquinho diferente do PIN, porque assim, o PIN até sofreu, como o Liese colocou aqui, ela tem uma especificidade, até pela especificidade do Rio Grande do Sul. A gente tem outros desafios. Então, a gente está pegando o eixo de saúde, educação e desenvolvimento social com o locus dessas instâncias e com os profissionais dessas instâncias para que façam parte dessa rede da identificação do que no Educa Tuirro a gente viu muito bem, que é como olhar para uma família e identificar uma provável família disfuncional que é a partir da criança, e a gente poder trabalhar dessa forma. Então, está esse desenho até agora. Tá? Não fechamos todos os indicadores, ainda não. Gracias. Quedan dos preguntas, pero entonces vamos a escuchar la última y hacemos una sola respuesta y ya. Just one more question and a brief answer, please. As perguntas, na verdade, são para você, Constância. A rota integral, como é que vocês monitoram essa rota em nível nacional e em nível local? E, em função da diversidade cultural que há na Colômbia, como vocês fazem adaptações em relação aos povos indígenas que vocês têm? A pergunta é como elevar algo que é pontual a um exercício que vale para o país todo. Não temos tanta variação cultural na Jamaica, mas o que nós asseguramos é que qualquer programa que nós implementamos deve ter uma estrutura de monitoramento e avaliação. Assim, nós recebemos um feedback que nos permite ajustar o programa para atender às necessidades das comunidades específicas. Então, tudo tem uma estrutura de avaliação e de monitoramento, mas não tem tanta diversidade cultural assim. No Uruguai também, ao contrário de outros países da região, não há grandes dificuldades territoriais e culturais.
O Uruguai tem uma dívida histórica do ponto de vista cultural em relação às crianças e aos jovens, e esse é o nosso maior desafio. Como programa, nós pensamos aí na nossa diversidade cultural, na nossa história, e nos interessa ver o que acontece nesses eventos. Leio muito e depois vejo o rosto das pessoas. E aí percebemos que há conceitos e que na América Latina cada país tem a sua diversidade cultural, a sua história, e é preciso ver como ela é adaptada. Talvez a receita que funciona na Jamaica não reflita a história cultural e institucional do país. Por exemplo, o que pode funcionar maravilhosamente em um determinado lugar não funciona em outro em relação à primeira infância. O nosso maior desafio como América Latina é ter o tema da primeira infância como um tópico da agenda de discussão pública e política, porque a redução da desigualdade começa na primeira etapa da vida. Acho que esse é o maior desafio. Nós que aqui estamos temos que sair e temos que comunicar aos que tomam decisões, temos que comunicar à sociedade civil e àqueles que formulam políticas e destinam recursos, que é preciso ouvir a experiência acumulada nossa e do que há no mundo para que a primeira infância se torne prioritária em todos os países. E aí temos evidências internacionais que permitem ter um desenho de ações que reflitam a cultura de cada país. Precisamos passar de programas a políticas de Estado e políticas que tenham continuidade independentemente dos governos. É preciso gerar na América Latina, que já vem melhorando seus indicadores de sustentabilidade econômica e social, é preciso ter claro que a sustentabilidade virá das pessoas e dos meninos e meninas que sofrem mais com a desigualdade. Não há receita, cada país precisa resumir a sua história, a sua cultura, avaliar e medir, sim, mas com avaliações conformes a uma política pública. Muitas vezes fazemos avaliações aqui e ali que não melhoram a qualidade de vida das pessoas. Mas quando desenhamos políticas e avaliamos as metodologias, as crianças crescem em velocidade vertiginosa. E a pergunta é como é que se monitora essa rota integral de atenção na Colômbia. Cabe ao setor de educação a tarefa de fazer o segmento e foram priorizadas 8 áreas de atenção, 3 na área de saúde, 3 de bem-estar familiar, 3 de cultura, o registro civil e que é de responsabilidade da educação. Essas atenções têm um ponto de encontro em cada criança e nós temos aí um ambiente de teste que permite fazer esse exercício online. E aí podemos fazer o segmento do cumprimento dos alertas ou de todos os problemas para cada criança. Essa plataforma já foi implementada há 6 meses e temos o registro de 830 mil crianças, embora tenhamos atendido muitos milhões já. Então, essa é uma das tarefas que devemos fazer e é assim que estamos trabalhando o monitoramento. E temos mais de 100 comunidades indígenas, então o tema da diversidade é muito importante para nós. Trabalhamos aí com as comunidades diretamente e aí construímos essas rotas integrais de atenção. Temos também as comunidades afro, as comunidades indígenas e estamos trabalhando com cerca de 20 vilarejos de 20 diferentes etnias, tentando trabalhar com seus costumes, com seus usos, para saber quais são as prioridades em termos de atenção. Eles têm o seu sistema de saúde próprio e o seu sistema de educação próprio,
por conta da legislação colombiana que garante a essas comunidades indígenas que têm os sistemas próprios. E agora teremos também entidades próprias para essa comunidade, para que toda a atenção à criança seja centralizada nas próprias comunidades. E agora encerro esse painel. Gostaria de agradecer aos participantes do painel. Sinto muito ter que interrompido vocês tantas vezes, mas não podíamos falar mais dentro desse tempo que tínhamos.